Conselho de amigo, Olegário Mariano. Cigarra, levo a ouvir-te o dia inteiro. Gosto da tua frívola cantiga. Mas vou dar-te um recado, rapariga. Trata de abastecer o teu celeiro. Trabalha, segue o exemplo da formiga. Aí vem o inverno, as chuvas e o nevoeiro. E tu não tendo um pouso hospitaleiro, pedirás, e é bem triste ser mendiga. E ela, ouvindo os conselhos que eu lhe dava, quem dá conselho sempre se consome. Continuava cantando, continuava. Parece que no canto ela dizia: se eu deixar de cantar, morro de fome, que a cantiga é o meu pão de cada dia. A TV Dedê apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida, com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Marcelo Melo, empresário, violonista, cantor, compositor, produtor. Além do trabalho musical, hoje atua como representante comercial. Participou com destaque de vários festivais, participou do grupo Quinteto Agreste, tem uma banda para eventos corporativos e sociais e compõe o grupo Soul de Aires, um projeto com canções e poesias autorais. Seja bem-vindo, Marcelo. Meu amigo Manel, primeiramente queria lhe agradecer pela sua oportunidade. E quando você me convidou a primeira vez, demoramos um pouco para ajustar dias, horários, né? Mas, enfim, andei olhando, seu programa é fantástico, né? Muito obrigado. E estou feliz por estar aqui. E estou à sua disposição. Marcelo, eu gostaria de saber como é que você consegue conciliar tantas atividades. Manel, eu comecei a minha vida, eu fui bancário, fui diretor de hospital, né? E a música foi um lado gostoso, prazeroso, onde muitas vezes a gente está ali naquela agonia do dia todo, aquela correria, pega o violão, vai no cantinho, toca a músicazinha ali, a coisa ameniza, né? Mas é se organizar, Manel, é pontuar tudo que for necessário dentro do trabalho, dentro das coisas que tem que ser do dia a dia, do horário, que não pode ser para amanhã, tem que ser agora, né? E coordenar direitinho, juntamente aí com os amigos, a família, que já vai dando certo. E Marcelo, como é que despertou essa sua vocação musical? Quando foi que você se interessou por isso? Primeiramente, Manel, eu tinha dois irmãos que tocavam violão, e ele ficava sentado no muro da minha casa, morava ali na Aerolândia, e tinha um muro, e tinha um batente, ficava sentado, tocando violão, olhando as meninas passar. Pense. E eu olhava eles tocando. Nessa época eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade, né? E fui estudar no Colégio Salesiano, na Piedade. E lá, o padre Samuel de França Barros, nosso diretor, era músico, tocava escaleta. E a professora Isaíra Silvino, está ao lado de Deus hoje, está no céu. Foi minha professora, foi minha primeira incentivadora a entrar na música. Então, foi no Colégio Salesiano, onde eu iniciei esse projeto, no festival lá em Carpina de música, e o padre Samuel levou vários alunos, e lá a gente começou. Lá foi a época que eu conheci o Luizinho, os Faraós, que era do mesmo bairro, e os Faraós tocavam lá no colégio, nas festas que tinha. Então começou aí o meu despertar para a música, né? Foi no Colégio Salesiano. E, Marcelo, como é que você entrou no Quinteto Agreste? Pronto. Quando eu saí do Colégio Salesiano, eu fui para o Colégio Castelo, lá na Dom Manuel. Estudei lá, fiz o segundo científico, né? Aliás, era o científico, né? Científico. Primeiro, segundo e terceiro científico. científico. E lá eu conheci um amigo da minha classe, chamado Márcio Té, hoje advogado, e surgiu um festival do BNB, festival de música. E nesse festival estava o Quinteto Agreste, estava Isaíra Silvino, Fagner era jurado, Fernando Neri, enfim, vários grandes compositores da época. E eu disse, o Márcio disse, Marcelo, vamos colocar uma música aqui? Tem uma música feita. Eu disse, cara, vamos concorrer lá só com os grandes. Faz o seguinte, pega o violão, faz um arranjo dessa música. E eu fiz um arranjo, violão, ele cantando e uma flauta. Ele disse, rapaz, tu é doido, cara. Uma coisinha dessa, só para a gente concorrer, é o que pede no momento. Gravamos, mandamos na fita cassete. Fita cassete. E fomos classificados. Né? E um dos ensaios lá do festival, eu conheci uns meninos do quinteto, Marcos Witzibisky, tocava percussão, do quinteto, tumbadora, né?
E a gente já tinha sido classificado na primeira fase. Classificado cantando, né? Certo. E o Márcio chegou e disse, Marcelo, gostei de você, do violão, cara. Você tem um violão bacana. Você é músico profissional? Não sou não, cara. Estou estudando, quero fazer vestibular. Eu tenho para você um convite para você fazer. Vá amanhã no ensaio do Quinteto Agreste. Aí eu disse, mas por quê? Porque eu queria que você entrasse no meu lugar do quinteto. Eu estou com um projeto de ir embora para o Rio de Janeiro e eu acho que você se encaixaria com os meninos. Rapaz, eu quero... Responsabilidade muito eu grande, quero né, estudar, macho. Enfim, fui o ensaio dos meninos lá no dia, os meninos estudavam tudo na Unifor, né, a maioria deles, e o ensaio era a partir de 10 da noite, só quando chegava da faculdade. E me tocou aquele ensaio, e estou no quinteto desde... Entrei no quinteto em 77, meu amigo. 77 que eu entrei no quinteto. O quinteto surgiu em 74, né? Era um trio, e daí chamaram mais 2 pessoas e formou o Quinteto Agreste. O nome também foi voltado para o Nordeste, né? A gente cantava muita coisa do Nordeste, né? E foi aí que eu entrei no quinteto. Na saída do Marcos, eu passei um bom tempo no quinteto. E aí vocês cantavam músicas também do Patativa, né? O Patativa, Isso. que era muito importante. Era. A gente tinha, assim, olhava bastante, e todo show da gente tinha poesia e música, né? O Arlindo Araújo, um dos integrantes, ele era encarregado dessa parte de montagem de show. Então, tinha um texto, lia um texto antes, um texto que tinha a ver com a música, e Patativa da Seré foi um dos nossos inspiradores. Inclusive, em 79, a gente ganhou um festival, nos anos 80, com a música do Patativa, né? E era sempre assim, música do Nordeste, cantava música também de outros compositores, mas sempre voltado para o Nordeste, até música de outros cantores do Sul, mas que tinha essa pegada de nordestino, né? O Patativa, eu acho assim que a gente devia resgatar a genuína cultura nordestina, que são os cantadores, a poesia de cordel, né? E diz que o Patativa estava cantando num determinado local e passou um sujeito lá e olhou para o Patativa e disse assim, você deve ser poeta tirando E. E a gente sabe qual é a palavra que vai dar, né? Exatamente. E o Patativa olhou e disse assim, eu não sou poeta à toa, enfrento qualquer debate e não perco disparate quando a rima não sai boa. Digo a qualquer pessoa, pense lá o que quiser. Sou homem de muita fé e bebo muita cerveja. Talvez sua mãe aqui seja poeta tirando E. Patativa era formidável, era né? fantástico, né? E nós tivemos lá na Assaré, Serra de Santana. Tivemos com ele, tem uma foto da gente muito na época foi muito divulgada. Não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, nem nada, disso, né? E quando começou a chegar as redes sociais, a gente começou a publicar e foi bacana. Marcelo, me diz uma coisa, tem algum fato jocoso da época do Quinteto Agreste, de vocês? Engraçado o seguinte, o Ademir do Vale, Ademir era um cara, ele baterista, até faleceu, está com 2 anos atrás, e o Ademir tinha muito medo. A gente viajava, ficava no quarto... Medo de alma. Medo de alma. Começava a contar a história de alma, ele não dormia. Quando foi um dia, a gente estava em Teresina, fazendo um show lá no Teatro 4 de Setembro, em Teresina. Quando terminou o show, eles fecham a luz do palco, fica só a luz do camarim acesa, né? E os meninos trocaram logo de roupa, foram logo lá para frente do teatro, que a gente ia sair para tomar uma gelada ali, muito frio, né, lá em Teresina, nessa época, estava frio, levaram né? Cobertor, né? E os meninos foram logo lá para frente para esperar a gente, ficou eu, Ademir e o Mário no camarote, trocando de roupa. E o Mário disse assim, Marcelo, vamos logo, porque inclusive está escuro o caminho até lá. Vou na frente. Eu disse, não, me espera que está escuro. Ademir, o mesmo escuro que nós entramos, tu vai sair, cara. Aí o Mário foi logo na frente, o Ademir ficou se penteando todinho, se ajeitando, eu saí rapidamente, deixei ele sozinho, e me escondi atrás de uma coluna e bati num rolo de corda que tinha lá. Tinha até muita corda em tudo que é canto, né? E saiu o Ademir lá do camarote. Pessoal, me espera, tá escuro. Quando ele passou por mim, eu joguei essas cordas em cima dele e dei um grito. Manel, esse cara... A sorte dele é que a praça, era tipo aqui a praça do Teatro Alencar. Não passava carro, não, sabe? Mas do jeito que ele saiu do teatro, ele andou assim uns 50 metros, gritando socorro, que tinha alma. Né? A gente fazia sempre essas brincadeiras lá com a Ademir e contava história. Passava a noite contando história de alma para ele. Não conseguia dormir direito, dormia, né? Dormia não. Mas foi um momento assim fantástico, né? Comigo teve um caso interessante.
A minha estreia no Quinta da Grécia foi lá no Teatro da Isetur. E eu abri um show ali, né? Quando foi para me começar a música, vou até daqui a pouco cantar essa música. Quando eu... a cena abriu as cortinas, cadê eu lembrar da música, meu amigo? Ixi. Aquele branco total, lembrava só do meu pai e da minha mãe, me ajude. E o menino atrás do palco deu assim um toquezinho rapidinho, música tal. Ninguém percebeu, né? Aí eu comecei a música. Mas, rapaz, foi um sufoco. Foi assim uns 30 segundos que durou uma eternidade, ali olhando o teatro lotado. Bora, macho, começa, né? Então, ali foi bastante complicado. Mas e foi hoje bastante. tu ainda sente quando você vai se apresentar, você ainda sente assim, um frio na barriga ou você já superou isso aí? Manel, assim, tive muita experiência, né? Já faz mais de 30 anos que a gente tá nessa vivência. Mas a plateia, muitas vezes, deixa a gente... Não é nervoso, a gente se emociona, né? É bacana quando tem alguns amigos, quando tem pessoas que gostam da gente, que a gente gosta. E aí, muitas vezes, dá aquele... E agora? Né? Até a gente gostar de cantar música para fulano tal. O Manel está ali, eu vou cantar a música que ele goste. Né? Então, a gente fica procurando aqui, mas não é aquele nervosismo que tinha antes. Né? É aquela atençãozinha, tem, sempre há. É uma ansiedade, ansiedade, né? Um pouco de né? ansiedade. É para sair bacana, para sair bonito. Né? Acho que a música ela tem que ser bonita, tem que ser bem tocada. Eu acho que é por aí. Eu gostaria agora, Marcelo, de ler aqui os nossos patrocinadores. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da Autoescola Velozes e Furiosos, da Funerária Sua Tristeza é a Nossa Alegria e da editora de livros de autoajuda Minha Vida é uma Porcaria. Nós estamos bem de patrocínio, viu? Dá para perceber, viu? Me diga uma coisa, Marcelo, e quando você está cantando em algum local, tem aquela parte que o pessoal quer uma canja, né, para cantar. Já aconteceu algum fato hilário assim, de você vir alguém para cantar, para você acompanhar da plateia lá, e aconteceu algum fato interessante, engraçado? Eu estava em Curitiba, lá numa convenção de venda de uma indústria que eu trabalho, e eles contrataram lá um músico para tocar durante o jantar. E são muitos representantes, do Nordeste tem muita gente. E eles sabiam que eu tocava violão, né? Mas você dá uma canja ali? Rapaz, não, deixa o rapaz tocar, tá tão bacana. E resumindo a história, pegaram o violão desse rapaz, me entregaram o violão. O rapaz estava contratado para tocar 4 horas. Eu dei 2 horas de canja. Aliás, comi a sopa toda, né? Rapaz, aí não é uma canja não, já é a sopa toda, né? Sopa toda. Então foi muito bacana aí, né? Foi super bacana. Porque eu cantei as músicas do Nordeste, a turma do Ceará, Geraldo Azevedo, canta Xangai, olha lá no Sul cantar no Xangai, canta Vital Farias, né? Foi muito bacana. E aqui mesmo, em Fortaleza, a gente fazendo algumas brincadeiras nossas no começo, tinha um restaurante ali chamado Big Ben, na Gonhabi, que eu ia para lá toda quarta-feira. Aliás, eu ia quarta, sexta, estava por lá. Eu trabalhava no Banfó. O Luizinho, nessa época, tocava no Shopilec, lá na Beira-Mar. E às vezes dizia, Marcelo, vai na frente. Eu saía do Banfó, meu pai tirava o paletó, botava dentro do carro, depois tirava lá, tirava a gravata. Toca até às 9 horas. Eu saía do banco às 6h30, 7 horas, fazia aquela canja para ele. E ele chegava às 9 horas... Já estava com o prato feito. Já estava com o prato feito. Então, foi uma época bacana. Eu fazia aquela abertura para ele, ele chegava e me tomava de conta. Agora eu me lembrei, Marcelo, você estava tocando violão e ofereceu lá, disse, canja aqui, quem quer? Aí você disse, eu vou cantar. Aí o Seito veio, aí o Seito no violão disse, qual é a música que você vai cantar? Ele disse, Porto Solidão, de Gessé. Aí o cara disse, o cara canta bem, porque canta a música do Gessé, né? Aí o Seito começou, se o veleiro repousasse na palma da minha mão. Aí a primeira parte cantou muito bem, né? Quando entrou na segunda parte, começou, vidas de ventos e velas, vida que vem e que vai, tomzinho alto de uma porra. Não conseguiu dar aquela nota que só o Gessé conseguia fazer, né? Interessante que na vida de músico, de barzinho, eu chegava em casa com a blusa aqui cheia de bilhete, macho. Cheia de bilhete. Das fãs. Fã, pedido de música, né? Retrato, tinha marca de batom, o telefone, liga para mim, música tal, né? Aí, de vez em quando, eu pegava aqui, abria aqui, música tal, quando não era, eu botava no boto. Eu chegava com as minhas calças
Era bilhete. Cheio de recado. Cheio de recado. Aí chegava em casa, minha mulher pegava e dizia assim... Aliás, ela nem olhava, né? Aí eu... Todos botam cheio de bilhete aí. Não, mas pode rasgar, que era pedido Isso música. eu já copiei no outro canto. Pode Tirei foto, rasgar. né? E era engraçado, cara. Liga pra mim, vem aqui, música tal. Então, era uma parte também que era muito engraçado. Negócio de música, de erro de música, de letra, é interessante. Diz que o Oswaldo Montenegro estava num programa e o cara pediu uma música. Cante a música. É aquela música do parque. Parque? Sim, como fosse um parque, nessa bolsa triste. Ele, meu Deus, como fosse um par, né? Era. Eu tenho um amigo, Marcelo, que ele toca também na noite e tal, e ele diz, sempre a mulher dele acompanha ele, né? E fica recebendo esses bilhetezinhos pedindo música e tal. Aí disse que o Feito mandou um bilhetezinho para ele olhou assim e disse, ih, rapaz, o negócio aqui tá pesado. Que eu estou recebendo aqui uma música muito romântica para cantar para uma mulher muito bonita que está sentada na mesa, tal, com vestido. A mulher dele. Eles estão mandando cantar música até para minha mulher, né? Mas ele disse que cantou a música e tal, oferecendo um sujeito lá, paquerando com a mulher dele, sem saber que ele era casado, né? Isso. E pedindo para ele cantar uma música para a própria mulher. Pois é. Então, nessa vida de música, teve muitas situações bacanas. Também trabalhando com teatro também. Né? Teve aqui a ópera chamada A Rosa do Lagamar. Era uma peça do Eduardo Campos. E o Quinteto da Grécia foi chamado para fazer toda a parte musical. Nós passamos 30 dias viajando Brasília, Rio, São Paulo, com a comédia cearense. Com Iramisa Serra, Haroldo Serra. Foi assim, uma experiência fantástica. Muitas brincadeiras. Quer dizer, era um convívio com atores, grandes atores. E foi aí que... Pena que na época não tinha celular. Nessa época, houve a peça A Ópera do Malandro, do Chico Buarque. O Teatro Graça Aranha. Tinha Ari Fontoura, Marieta Severo. E o pessoal da comédia cearense era muito amigo deles, né? E a gente foi assistir a Ópera do Malandro. Quando foi no dia seguinte, eles foram assistir a peça A Rosa do Lagamar, que era no Teatro Cacilda Becker. E quando saímos lá do teatro, fomos lá para o Porto 6, lá em Copacabana, tocar violão. Chegamos lá meia-noite, saímos quase de manhã. E tinha uma galera legal. Eu me lembro bem que estava Emílio Santiago, estava alguns atores globais estavam lá na época, né? E não tinha nem cano para tirar foto, nem resiste a gente fazia, né? Mas foi momentos bem bacanas. Marcantes mesmo. Inesquecíveis, certo? Do convívio com grandes artistas. Então, assim, a minha vida, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que eu tive de conviver com grandes músicos, com grandes pessoas. E a música deixa a gente mais gente. Mais tranquilo, né? Deixa, sabe? Deixa a gente mais gente. As reflexões que a gente às vezes está escutando aqui uma música, começa a escutar. De onde é que vem isso, né? Por que essa música é assim, né? E Marcelo, você como compositor, como é que nasce uma música? Vem primeiro a letra, vem depois a música, ou as duas coisas são simultâneas? Pronto, Manel, eu nunca fiz letra, eu sempre fiz música. E, geralmente, quando eu recebo uma letra para musicar, eu sempre falo com a pessoa, o que é que você quer aqui? Né? Qual é o entendimento da música? Porque, às vezes, pela letra, a gente percebe que é um samba, pode perceber que é algo específico. Pela letra, dá para a gente ter uma noção. Não, Marcelo, eu queria um samba, eu queria uma bossa nova, eu queria um samba-canção, eu queria uma coisa mais específica. A gente começa a musicar a partir daí. Né? Quando eu faço músicas, eu procuro não mexer na letra. Às vezes eu consigo, muitas vezes, pegar a letra e colocar toda a melodia sem interferir. Às vezes tem palavra demais que tem que retirar. Tem que retirar ou então colocar, acrescentar, né? Acrescentar ou colocar alguma... um verso a mais. Sabe? Mas eu já tentei fazer letra, cara, não sai. Não, né? Não saiu, mas música já fiz bastante, né? Na época do quinteto, na época atuais, eu sempre bons parceiros. Como foi que surgiu o Soul de Aires? Pronto. Mesmo antes um pouquinho, eu tinha a banda Baile, né? Toca ainda casamentos, recepções, festas. Quando foi um dia, eu estava na casa da Carla Karenina, a Meirinha, né? A Meirinha, ela é minha prima, inclusive. E beijante, prima. Quando foi um dia, estava lá uns amigos, era um sarau, regada a vinhos, uma cervejinha, e lá eu conheci o pessoal de poesia, de livros, foi a Lana, o Júlio, o pessoal da
da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e começamos a declamar poesia e a tocar, e depois descobri não, a gente foi ver, a Lana morava perto da minha casa, e entre conversas e outras, começamos a trabalhar e começamos a fazer música. Fazer uma parceria. Entrou a pandemia, e ela mandava as letras pelo celular, e eu fazia em casa as melodias, devolvia para ela, tá bom. Fizemos muita coisa assim, na época da pandemia mesmo, né? E Marcelo, bora formar um grupo? Não, grupo é banda? Não. É eu e você e mais outra pessoa. Para fazer sarau. Coisas nossas, composições nossas. E daí surgiu. Sou de Ares, porque o signo dela é Ares, né? Certo. E hoje é formado por mim, pela Lana e a Maria Eduarda. Então a gente está buscando aí oportunidades, desenvolver esse trabalho. Muita coisa nossa, Autoral, né? Mas também está mesclando também com outros compositores, até para dar um dinamismo também ao evento, né? E como as nossas músicas não são ainda conhecidas, né? A gente tem que dar uma mesclada para incentivar as pessoas, a plateia a cantar, né? Isso. Então, a partir daí surgiu a Sou de Ares, né? E estamos hoje bacana aí. Agradeço você pela sua presença, pela sua força, sinceridade. Obrigado, Marcelo. E me diga uma coisa, Marcelo, e sobre a sua infância, você tem alguma coisa interessante assim? Porque a gente, quando era pequeno, a gente fazia muita danação, né? Como a gente diz, né? As travessuras, as peraltices. Ixi, Maretinha, cara, tinha umas brincadeiras. Eu sou de Aracoiaba, aqui pertinho de Baturité. Certo. E logo perto, lá vizinho tem um lugarzinho chamado Mororó, onde meus pais nasceram, e a fazenda do meu tio. E lá vinham as histórias de alma de novo, na calçada. 6 da noite começava a conversar. E a gente pegava aquelas pessoas que tinham medo e chamava elas mesmo para conversar, né? E a história era alma, era medo, era assombração. E tinha lá uma árvore, não lembro qual é a árvore, que ela tinha uma fronde tão grande que 5 da tarde parecia debaixo dela que estava de noite, né? Tão frondosa que ela era. E estava na casa do meu tio, em frente à igreja. Pensava, rapaz, tu tinha coragem de dormir na igreja? Na igreja tem alma, já morreu gente aí, já teve gente que teve caixão aí. E o cara começava a ficar com mais medo ainda, né? E combinava, rapaz, vai lá na casa, ele saía da casa onde ele estava, ele tinha que passar por baixo dessa árvore para ir na casa do outro tio que morava vizinho. Então a gente fazia algo para ele ir lá pegar. Pai, vai pegar alguma coisa ali? Enquanto um arrodeava, ia ficar atrás da árvore, ou trepava na árvore. Quando ele ia passando... Eu saí um dia com um pano branco, gritando. Rapaz, os dois que estavam lá, eles se agarraram, os dois. E dizia, pai, não sabia se gritava. Vamos morrer junto. Vamos morrer junto. Um deles disse, Marcelo, eu me caguei todo. Né? O mel desceu. Né? Porque o susto era grande. Né? Então tinha muitas essas histórias a história de lobisomem, né? De lobisomem. Você virava lobisomem. Tinha, né? Tinha. Tinha uns caras assim, eu me lembro que lá na fazenda do meu avô, tinha um sujeito que era amarelo demais, sabe? Uma pilha Halvac. Era. Aí disse que ele virava lobisomem. Ele tinha a cama de um jumento, né? Disse que o cara rolava pela cama do jumento, quando tinha lua cheia, e virava lobisomem. Tinha horror a ele. Parecia aquela novela do Roque Santeiro, né? Aquele professor que dizia que... Isso. É. E a gente também fazia as brincadeiras de botar os meninos para poder brigar, cara. E aqui é a tua mãe, aqui é a minha mãe. Não, e pegava um pedaço de pau, e o cara, pai, puxa aqui, e só que suja. Só que era suja de cocô. De cocô de gado, meu amigo. Tu só quer brigar porque tu tá com esse pau na mão. Pois Pega segura aqui. Que o cara puxava, meu amigo, aí o tabefe começava. Fiz muito disso aí, cara. A gente juntava lá só para botar os meninos para poder brigar. A brincadeira era grande. Não tinha a época das tertúlias, né? Tinha. Nessa época eu morava ali pertinho dos Arlon, que tinha uma lojinha ali perto da Pontes Vieira. E eu ia lá para Piedade, dava Piedade e ia a pé. Ali por dentro a gente dava para ir a pé, né? A gente estava falando deixa eu ver aqui, por que é que eu cheguei de lá, meu Deus? Sim, das tertúlias, né? Das tertúlias. Então a gente saía para as tertúlias e combinava com os caras, vamos ser duro hoje. As meninas botava, era uma luz dessa com papel solofone, azul para deixar. E a música, os folha. Eita pau, os folha. She Made Me Cry, né?
My Mistake. My Mistake, né? Tinha isso aqui, ó. Feelings. Morris Albert, né? Morris Albert. Aí combinava uns 4 para ficar no canto da parede. E as meninas tiravam a mim para dançar e as meninas iam tirar a mim para dançar. Aí chegava para tirar a gente, não, eu estou cansado. Aí combinava com o outro. Rapaz, essa menina ia embora com a raiva pobre, chorando, porque ninguém ia dançar com ela, que a gente combinava para ninguém dançar. Eu ia para as tertúlias e eu sempre tive complexo de feiura, sabe? Quem? Eu. Não parece, mano. Eu nem quando era pequeno era bonito. Aí eu ia para as tertúlias, tu acredita que eu tinha... Mas sua mãe achava ser bonito. Rapaz, não tem Rapaz, uma mãe que eu acho o filho feio. É, né? Nenhum, não tem nem perigo. Ô, meu neném, tão lindo. Tem. Mas continua. E aí eu ia para as tertúlias e eu ficava com vergonha de levar um fora, porque naquele tempo... Era fora. Não era assim, né? Era fora. Levar um fora. Era na casa, a gente ficava lá, a pessoa... Interessante, a pessoa abria a casa, sem conhecer ninguém, isso. Colocava uma radiola, né? E todo mundo entrava na casa da pessoa para dançar e tinha respeito, tinha tudo, né? A gente ficava na calçada, às vezes no meio da rua, que o trânsito era pouco, isso. E a gente ficava olhando para as meninas. Se você fosse... Quando você saía para tirar uma menina para dançar, que ela dissesse que não, você podia ir embora, porque a vergonha era grande. Exatamente. E eu ia escolher a mais feia para não levar um fora. Mãe. Aí eu ficava olhando assim, aí eu dizia, aquela dali é muito feia, né? Precisa que ela vai me dar um fora. Aí eu ia, às vezes eu chegava no meio do caminho, Marcelo, que eu olhava do lado, que uma mais feia ainda, aí eu dobrava para tirar aquela mais feia. Mas era assim, era um trauma grande. Na época quando eu tocava no Quintal da Greche, nós formamos um grupo chamado Grupo de Rock Antares. Banda rock. Não tocava forró, não tinha nem forró tinha na época. Só Luiz Gonzaga. Mas era a música Peter Frampton, internacional. Pink Floyd. Floyd, né? E a gente saía das festas 3 da manhã, Grabe, Mendes, com Tony Friedler de Barbosa, era, né? Romeu Martins foi Romeu Martins, né? E o que é que acontecia? A gente terminava a festa e recebia o nosso cachê. O cara pagava a gente com um bolo de nota de R$2, mano. Pensa um prato que tinha esperando a gente. Um pratinho de baião de 2. A gente só via aquele verde em cima da farol, da salada verde, né? Comia aquilo ali e ia para casa. Morava na Aerolândia e o Ademir também morava na Aerolândia. Ficava lá atrás do ônibus, na parte de trás. Sem ninguém, só eu, o motorista, o trocador e o Ademir. Morrendo de sono. Ademir, tu dorme que eu vou acordado. Lá na frente eu te acordo para ficar vigiando um outro. Porque ele podia passar da parada. Então, a gente fazia isso. O ônibus da verdura. Da verdura. A gente sai de lá, Manel, lá das festas, 3 da manhã, parava nos bares, de madrugada, 3 da manhã, para tomar cerveja. Não tinha perigo nenhum, não. Meu amigo. Só se fosse uma assombração, uma alma, né, que aparecesse. Mas de assalto ninguém tinha. Mas era super engraçado nessa época, né? Chegava em casa de manhã. Quando foi... E eu comecei a passar as festas, que chegava em tarde demais. Quando chegava às 5 da manhã, mamãe estava na porta, lá de lá, esperando. Meu filho, chegou agora, tomar café. Domingo, eu me acordava domingo, madrugada. Papai pegou eu algumas vezes para abrir a porta para ensaiar, de madrugada. Meu filho, é de madrugada. Ô, pai, eu pensava que ia para o ensaio. Olha como é que já estava, de tanto ensaiar de madrugada, de tocar de madrugada. Então, muitas vezes eu me levantei de noite, abri a porta, estava saindo da rua, papai, opa, meu filho, volta, está dormindo. Aconteceu muito isso. Marcela, eu queria aproveitar aqui o ensejo para mandar um grande abraço para minha amiga, que é sua prima, a Ana Maria Melo. Ana Maria, rapaz. Professora de português lá do Colégio Militar. Exatamente. Né? Ana Maria, um grande beijo para você. E a Ana é uma grande cantora, mestre. Grande cantora. Canta bem. A Aninha é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande por ela. Né? E era lá na casa do pai dela que a gente brincava, lá no Mororó, com as músicas, com as assombrações, né? Era lá na casa do pai dela. Era que o pai dela tocava violão? Não. Papai era canhoto, papai, que era vivo. Papai, inclusive, antehoje, foi só de morte dele. Ia fazer 105 anos, meu pai. Veio com 98 anos. 98. E ele era canhoto. Só dava uns acordezinhos ali, né? E depois tomava a caninha dele, a cachaçinha dele, mas foi lá no sertão, chamado Sertão, lá no Mororó, né? Então, Aninha, um beijão para você, bem grande também no coração. Hoje ela está aposentada, né? Mas, Marcelo, nos brinde aí com
uma música. Eu vou cantar aqui uma música na época do quinteto. Certo. Né? Uma das músicas que a gente cantava, que foi uma das músicas assim, que mais ressaltou no nosso show, chamada Vaca Estrela Boi Fubá, uma música do Patativa do Assaré. Era assim. Seu doutor, me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear, e todo dia boiava na porteira do curral. Vaca estrela, boi fubá, vaca estrela, boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha linda vaca estrela e meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha eu começava a boiar. Vaca estrela, boi fubá, vaca estrela, boi fubá. E assim cantava Patativa, né? Linda. Aquelas coisas fantásticas do Patativa que arrepia a gente, né? Com toda certeza. Tem uma música dele chamada Sina. Inclusive, essa música foi cantada pelo Fagner, foi cantada por vários artistas. E nos nossos shows a gente fazia sempre um poema antes. E tudo voltava para o Patativa do Assaré. O dele dizia: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida, que é linda, que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste. Sou cabo da peste, eu sou do Ceará. Eita. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Não nasci pra ser guerreiro, nem infeliz estrangeiro. Eu não me entrego ao dinheiro, só o olhar do meu amor. Carrego nesses meus olhos o sinal do Redentor, e tenho nessa parada quanto mais feliz eu sou. Eu nasci pra ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. E assim era Patativa, daquela sua simplicidade, naquela sua... naquela guerra toda, aquele guerreiro do sertão, né? Que cantava a seca, cantava tudo. Né? Marcelo, eu vou tentar dizer aqui uma poesia que não faz tempo que eu não falo, que é do Patativa do Assaré, que pouca gente sabe, porque o Patativa do Assaré ele também tinha uma veia humorística, né?
que muitas pessoas desconhecem. Eu vou tentar dizer, se eu não conseguir, vocês me perdoem aí, porque tem faz a tempo fé, que eu não macho. digo. É porque uns fé de mais, uns fé de menos, né? Mas tem a fé de mais. O nome da poesia é Filho de Peixe é Peixinho, que diz assim: era o esposo assaltante e perigoso, o mais famoso dentre os marginais. Porém, ser era assim, astucioso, sua esposa roubava muito mais. A ladra, certo dia se sentindo, com sintomas e sinais de gravidez, disse ao marido satisfeito e rindo: eu vou ser mãe pela primeira vez. Ouça, querida, eu tive um pensamento. Precisamos viver com precaução, para nunca saber nosso rebento dessa nossa maldita profissão. Respondeu-lhe o marido: está direito, meu amor, você disse uma verdade. De hoje em diante eu procurarei um jeito de roubar com mais sagacidade. Aspirando a um melhor sonho de rosas, ambos riam fazendo os planos seus. E depois a malvada esperançosa teve um parto feliz, graças a Deus. Ah, que coisinha linda, que coisinha bela, diziam os ladrões cheios de amor, cada um desejando para ela um futuro risonho e promissor. Mas logo viram com igual surpresa que uma das mãos da mesma era fechada. Disse a mãe, soluçando de tristeza: minha pobre filhinha aleijada. A mãe aflita teve uma lembrança de abrir a mão da filha bem no centro. Quando abriu a mãozinha da criança, a aliança da parteira estava dentro. Patativa do Assaré. E, rapaz, Patativa, ele nos inspirou muito, rapaz, mas muito, né? Hoje, Patativa foi estudado, né? Foi estudado. Em Sorbonne, né? Na França. Foi estudado, foi. Assim, aquela pessoa sem estudo nenhum, né? Sem nenhum conhecimento do mundo, da vida moderna, né? Onde poderia sair da sua terra natal, como ele dizia, mas aquela capacidade toda literária, de poesia, de sabedoria, né? De sabedoria, que uma coisa nata, uma coisa divina, né, Marcelo? Divina, abençoado, tem que ser divino aquilo ali, não pode ser diferente, né? E que tocou o mundo todo. Eu trabalhei uma vez numa empresa, onde lá tinham dois amigos, disse assim: como é que o pessoal consegue aqui no Ceará gostar de Patativa do Assaré? Como é que pode gostar daquela besteira? Vem cá. Por quê? O que é que acontece? Qual é a sua cultura hoje? O que é que te faz feliz hoje com relação à música? E disse algumas coisas, e ele simplesmente, o cara foi embora, tchau, tchau, não teve mais resposta, né? Uma crítica terrível, né? De desconhecimento total do que é a cultura, de cultura nordestina, mas ainda é inspiração hoje. É interessante que o Patativa e Cega Deraldo e outros grandes poetas e repentistas nordestinos, né, cearenses, faziam uma poesia na hora, né? Isso é que eu acho importante. É diferente, eu não estou desvalorizando os outros poetas, né? Mas o Dimas Batista, que era irmão do Lorival Batista e do Otacílio Batista, que eram 3 pernambucanos, inclusive o Otacílio Batista é o autor da letra Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor, né? E, se eu não me engano, o Zé Ramalho musicou. Isso. Então, o Dimas Batista era irmão dele. O Dimas Batista comparando o poeta da praça com o poeta do sertão. Aí disse o seguinte: eu acho engraçado um poeta da praça, que passa 2 meses fazendo um quarteto, com 1 ano de luta é que faz um soneto, e quando termina, ainda sem graça, com tinta e papel o esboço ele traça, contando nos dedos para metrificar, que noites de sono ele perde a pensar, a fim de mostrar tão minguado o produto, pois desses eu faço 2, 3 no minuto, cantando galope na beira do mar. Isso. Aqui nós tínhamos o nosso Mário Gomes, né? Mário Gomes, o poeta da praça. Poeta da praça. Né? Me lembro demais dele. Coisas fantásticas, né? Então, assim, a poesia, a letra, depois que eu entrei no quinteto, depois que eu convivi com pessoas bacanas, que eu conheci grandes poetas, hoje o nosso amigo Dimas, que você conheceu lá no Sarau. Conheci. Um cara fantástico, né? A própria Lana. A Lana é uma poetisa extraordinária, né? A própria Carla Karenina, né? Isso. E os letristas que a gente canta hoje, que eu gosto muito de cantar, Oswaldo Montenegro, também é um dos poetas românticos fantásticos, né?
E quando eu voltei novamente a fazer música, que foi agora na minha entrada com a Lana com a Sou de Ares. Eu gostaria que você cantasse uma música autoral sua aí. E como é que se faz? Como é que se faz? Certo. Nós já fizemos, tá aqui, que foi uma das músicas da letra que a gente fez na hora. Foi, né? Cheguei um dia na casa da Lana para ensaiar, e ela faz algumas notas, eu fiz. Opa, tem música. Começou a escrever. Faz na hora. Teve música, letra que foi feita na hora. Não deu certo. Voltava, não deu certo. Pronto. E era assim. Né? E surgiu a música chamada Ele. Era luz por todo o chão, era carvão feito de pele, era um brilho, um clarão, um tipo exótico de gente. Era quase escuridão total, era translúcido, amor lunático, causava espanto e atração, feito imã, olho de gato. Era Saturno em todo espaço, rumo de órbita, calor dos astros, um oceano em revolução, quase Mercúrio arrastando o Sol, um furacão, um descompasso. Ele sabia bem me provocar, ele sabia o que dizer, o que pensar, ele sabia armar a armadilha, seguir a trilha para me encontrar, fazer de mim uma saída. Era ele, né? Que música linda. Era ele, então ele fazia tudo isso. A música e a letra são perfeitas. Esse fuzuê todo, como se diz, né? Então, assim, que coisa maravilhosa. A gente tem românticos, a gente tem música, tem baião, tem vários estilos de música, certo? Agora, eu me lembrei, Marcelo, eu não sei se tu lembra daqueles parques que tinha, que tinha aquele Parque São Luís, que tinha nos bairros, né? Tinha as aulas gigantes. Ixi, tobogã. Tobogã, né? Parque da Criança, tinha o tobogã, Parque da Criança. E tinha as músicas, né? Tinha as radiadoras, né? E quando você chegava lá, você dizia assim... Oferecia a música, né? Oferecia a música. Essa música vai para alguém de amarelo, né? Para uma moça que está perto da roda gigante de azul. Aí mandava aquela música, né? Aquele recado. Aí eu me lembrei de uma história daquela música Se Acaso Você Chegasse, né? Se acaso você chegasse, no meu chateau encontrasse. É do Lupicínio Rodrigues. Exatamente. E do Felisberto Martins. Olha aí. Né? 1938. Ei. Fez muito sucesso com o Ciro Monteiro, que depois teve um sucesso maior com a Elza Soares, né? Perfeito. Aí o Seito foi com esse parque lá pro interior. Aí chegou lá, era a música que saía, né? Tocando direto e o cara ganhando dinheiro, né? Que cada pedido daquele era um dinheiro. Aí o padre chamou o dono e disse, olha, tá proibido de cantar essa música aqui. Ele disse, mas por quê? Ele disse, não, porque na segunda parte diz assim, de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca. Então a palavra beija a boca é uma frase libidinosa. Então você está proibido. Aí você chegou para o padre, mas seu padre, é o que eu estou faturando, estou ganhando dinheiro com isso. E se eu conseguir riscar a palavra beija a boca? Aí o padre, bem, se você conseguir no disco riscar beija a boca, não tem problema nenhum, não. Mas como é que você vai fazer? Não, vou botar na radiola, na hora que de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, eu seguro a agulha e risco. Aí o padre liberou. Aí quando foi à noite, primeiro pedido, se acaso você chegasse. Aí a primeira parte tranquila, na segunda parte, de dia me lava a roupa, de noite, vucu-vucu, vucu-vucu. A emenda saiu pior do que o soneto, né? Bacana, né? E assim, tem uma música, posso cantar uma música? Pode cantar, fica à vontade. Uma música do Chico César, chamada Estado de Poesia. Cara, o cara estava numa paz aí, numa bênção grande. E
Conheci essa música recentemente. Sobre êxtase, né? Quando Estava. Edmar Gonçalves, que é tio da Lana, cantou essa música e me apaixonei por ela. Já música antiga já. Olha que coisa maravilhosa. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, em todo o tempo cantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite, meio-dia, enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo vez o amor se anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata e cria. Chega a ter vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega tem hora que ri de dentro pra fora, nem fica nem vai embora, é estado de poesia. Chega a ter vez que ri de dentro pra fora, nem fica nem vai embora, é estado de poesia. Que coisa linda. É maravilhosa, né? Essas coisas fantásticas. Marcelo, infelizmente nosso tempo está chegando e eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui a sua presença. Foi muito bacana esse bate-papo que nós tivemos aqui. E muito obrigado, Marcelo. Eu que tenho que agradecer você, Manel, você, a Nádia, né, pela essa oportunidade, pela amizade que nós criamos aí recentemente, né? E que conte com a gente, conte comigo, que for preciso, para voltar aqui outra vez, trazer aqui a Sou de Ares, né? Trazer outras oportunidades que vai envolver um pouquinho a parte lúdica, a parte cultural, a parte de poesia. E muito obrigado de coração. Tenho um carinho muito grande por você. Marcelo, muito obrigado. E eu queria agradecer aos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estamos aqui com mais um bate-papo. Muito obrigado.